Ao ser adotada aos 8 anos por ser menina, descobri uma fortuna oculta que transformou meu destino. O coração de Maria pulsava como um tambor em dia de festa, misturando alegria e medo ao mesmo tempo. Abandonada pelos próprios pais por ser mulher, ela se viu envolta em um mundo desconhecido, quando uma nova família decidiu acolhê-la em sua casa. Era o sonho que sempre quis, mas a adaptação não seria fácil. Os olhos dela se encheram de lágrimas ao perceber que expectativa de amor e aceitação não era suficiente para calar as vozes da vizinhança, que a chamavam de adotada, como se esse rótulo significasse menos ponto entre os sorrisos tímidos e as novas brincadeiras. Maria buscava apoio nas histórias que ouvia dos anciãos da comunidade. Aqueles contos de coragem e resiliência alimentavam a chama da sua esperança. E assim, cercada por suas novas amigas do abrigo, Maria ergueu uma muralha de amor que protegia seu coração. Mas a solidão ainda sussurrava como um vento frio nas noites mais escuras. Ao longo de meses, a espera se tornava um fardo pesado, até que um dia, o inesperado aconteceu. Ela foi adotada. O abraço acolhedor de sua nova mãe era uma música suave para seus ouvidos e um laço que a prometia um lar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Um dia, enquanto explorava o sótão da nova casa, o olhar de Maria se deteve em uma caixa antiga, coberta de poeira e teias de aranha. Curiosa, ela puxou a caixa para mais perto e a abriu. Dentro havia cartas e fotografias que pertenciam aos seus avós. O coração dela acelerou ao começar a ler as palavras, e uma verdade chocante a atingiu. Lá estava uma fortuna escondida em uma fazenda que sua família havia possuído. A emoção tomou conta, mas logo se transformou em confusão. O que deveria fazer com essa informação? Buscar a riqueza que poderia mudar seu destino ou valorizar o amor genuíno que estava formando com sua nova família? A fortuna parecia um fardo. Enquanto explorava essa nova descoberta, a sociedade ao seu redor começou a rotulá-la novamente. A adotada, ela pensou, e todas aquelas opiniões negativas a acertavam com a força de uma pedra. Era como se todas as inseguranças voltassem, perguntando-lhe se ela realmente pertencia àquela família que tanto a amava. A questão se tornava cada vez mais pesada. A aprovação que poderia vir junto com a riqueza valeria o preço de suas novas conexões e o amor que estava florescendo. Maria se viu em uma encruzilhada. O peso das cartas e das lembranças não era apenas sobre riquezas materiais. Era uma história de luta contra desigualdades sociais que a cercavam. Enquanto a luz do sol ilumina seu rosto naquelas memórias, ela precisava decidir. Deveria seguir seu coração, que pulsava por amor e pertencimento, ou se aventurar nessa jornada pelo passado. E assim, com a caixa antiga diante de seus olhos, Maria sentiu que estava à beira de uma decisão monumental. A luz se filtrava pelas janelas empoeiradas do sótão, refletindo no seu olhar confuso. O que realmente significava ser rica? O amor ou a fortuna? O que escolheria? Maria ficou em pé, com a caixa nas mãos, lutando contra as emoções que a dominavam. O mundo lá fora continuava sua dança habitual, com os risos de crianças brincando e o cheiro de comida assando na vizinhança. Mas, naquele momento, tudo parecia distante. O coração dela pulsava rápido, como se quisesse escapar do dilema que a confrontava. Fortuna ou amor? A pergunta ecoava em sua mente, quase como um mantra insuportável. Enquanto caminhava para fora do sótão, a caixa ainda palpitava como um segredo, um mistério que aguardava para ser desvendado. Maria encontrou-se no jardim, onde floresciam rosas que a sua mãe havia plantado. O vibrante vermelho das pétalas parecia se misturar com a incerteza que a envolvia. Ela sentou-se sob uma árvore, buscando consolo nas sombras tranquilizadoras das folhas. A mente refazia as cartas lidas, enquanto as palavras de seus avós dançavam como sombras ao seu redor. Os avós tinham enfrentado batalhas pelas quais Maria nem sonhava. Lutar por reconhecimento, por uma terra que, em sua história, representava mais do que dinheiro, mas sim identidades, ancestralidade e sonhos. Em sua mente, as lembranças de seus avós se misturavam com os momentos que passava com sua nova família. Cada risada compartilhada com sua mãe, cada olhar acolhedor da irmã adotiva. Seria justo deixar tudo isso para trás? Seus pensamentos ficaram mais intensos. Cada vez que ela se imaginava diante da fazenda, o brilho de um futuro no qual poderia ser rica a atraía.
Mas, ao mesmo tempo, as memórias simples de amor e carinho contrabalançavam a tentadora promessa da fortuna. A escolha parecia impossível, como se cada opção levasse um destino completamente diferente, e isso aterrorizava. O sol começava a se pôr, e o céu agora refletia tons de laranja e rosa, transformando aquele instante em uma pintura emocionante. Maria fechou os olhos, tentando ouvir seu coração. Ele queria ficar onde era amada, mas um sussurro convidativo, como o som do vento entre as folhas, contava uma outra história, uma da qual ela nunca ouvira antes, sobre coragem e independência. Naquele exato momento, um chamado irrompeu de dentro dela. Um desejo de descobrir, de desvendar o passado que poderia mudar seu futuro. Mas a outra parte dela queria ficar ali, na segurança e no amor da nova família, longe de qualquer ambição que pudesse fazer com que os olhares voltassem a ser de reprovação. As horas passaram como se fossem dias. Uma brisa suave acariciava seu rosto, trazendo clareza em meio ao nevoeiro emocional. Maria percebeu que deveria fazer uma escolha, mas havia tantas perguntas sem resposta penduradas no ar. Voltando para casa, ela sentiu a aproximação de um novo desafio. O que seria necessário para reconciliar aquelas duas partes de sua vida? Teria coragem para enfrentar o que viria? Com o coração ainda palpitando, Maria decidiu que não poderia simplesmente ficar parada. Precisava descobrir o que significava aquela fortuna em toda sua complexidade. E, ao mesmo tempo, queria proteger o que havia conquistado em sua nova vida. Entrando pela porta da cozinha, onde o cheiro do jantar invadia seus sentidos, Maria decidiu que precisava falar com sua mãe. Era hora de abrir seu coração e compartilhar o fardo e a esperança que carregava. Que caminho escolheria, afinal? Diante desse dilema, seu olhar caiu sobre a caixa, e uma nova ideia começou a se formar em sua mente. Seria possível unir a herança da fortuna com o amor de sua nova família. O que ela ainda não sabia é que uma conversa essa noite poderia mudar tudo. Maria respirou fundo antes de atravessar a sala, onde sua mãe estava preparando o jantar. O cheiro de arroz e feijão pairava no ar, um aroma acolhedor que sempre a confortava. Mas, agora, tudo parecia distante. A caixa que trouxera do sótão pulsava em sua mente, um lembrete constante do dilema que a atormentava. Mãe! Chamou, hesitando. Sua voz parecia uma folha que balança ao vento. Sim, minha filha? Respondeu sua mãe, virando-se com um sorriso acolhedor. Os olhos dela brilhavam, cheios de amor e preocupação. Maria sentiu seu estômago se contorcer. Estava prestes a abrir um caminho que poderia mudar tudo. Posso falar com você sobre algo importante? Perguntou, buscando a coragem que parecia escorregar pelos dedos. A expressão da mãe mudou. Um sinal de que sabia que a conversa viria do coração e que não seria fácil. Elas foram para a sala de estar, onde o abajur lançava uma luz suave, criando um ambiente mais íntimo. Maria se sentou, a caixa com as cartas pesando em seu colo. O que está acontecendo, querida? Perguntou sua mãe, a preocupação evidente em sua voz. Maria hesitou, suas emoções uma tempestade dentro dela. Foi então que decidiu começar por um detalhe, a história de sua avó e avô, os desafios que enfrentaram por reconhecimento e por uma terra que simbolizava um legado. Eu encontrei algo que pode mudar tudo. Começou, a voz tremendo. Eles deixaram para mim uma herança. Uma fazenda. Os olhos da mãe se ampliaram, e Maria viu uma mistura de choque e tristeza. E você está se sentindo culpada por isso? Perguntou a mãe, como se tivesse lido sua mente. Eu não sei, mãe, é difícil. Há tanto amor aqui, e não quero deixar nada para trás. Maria sentiu o nó se apertar em sua garganta. Mas ao mesmo tempo, eu quero entender o que essa fazenda representa. A mãe a observou atentamente, como se tentasse absorver cada palavra. Minha querida, a fortuna pode ser uma bênção, mas não é tudo na vida. Lembre-se da humildade e do amor que sempre te ensinamos. Não importa onde você esteja, o que importa é quem você tem ao seu lado. Maria balançou a cabeça, lutando contra a tempestade de sentimentos. Mas e se eu puder unir os dois? E se eu puder trazer um pouco do que eu sou de volta, sem abrir mão do que já construí aqui? A mãe se recostou no sofá, parecendo pensativa. E se você procurar o que essa herança significa para você, mas também não se esquecer de quem você é? Lembre-se, a terra pode oferecer muitas coisas, mas o que realmente importa são as lembranças e os laços que você forma. Uma onda de esperança começou a surgir no peito de Maria. Ela podia sentir que era possível fazer isso. Ouvindo o coração e respeitando seus afetos, talvez houvesse um caminho que não exigisse escolhas tão difíceis. Mãe, você acha que poderia me ajudar a descobrir mais sobre esse lugar? Perguntou, seus olhos brilhando de fé.
Claro, vamos juntas. Quem sabe essa viagem traga respostas não só para você, mas para nós todas. A conexão entre elas se intensificou, e Maria sentiu que ali existia uma força que não poderia ser rompida. Eram duas mulheres se unindo diante do mistério que a vida havia colocado diante delas. Enquanto conversavam sobre como poderiam começar, uma ideia brilhante iluminou a mente de Maria. Você se lembra das cartas que estavam na caixa? Perguntou com um sorriso travesso. Aquelas podem ter pistas, a mãe assentiu, com um brilho de curiosidade nos olhos. Hard que a conversa fluía, Maria nem percebeu que a noite já tinha envolvido as casas da vizinhança em um cobertor de serenidade. Mas, enquanto elas falavam e planejavam a busca pela verdade, Maria não pôde deixar de sentir que o mundo estava mudando mais uma vez. Ela já estava pronta para a aventura, mas o que as cartas trariam à tona? O que mais poderia ser revelado sobre seus avós? E que segredos estavam escondidos sob a camada de terra daquela fazenda? E, nas sombras da sala, a caixa observava silenciosamente, como se sussurrasse promessas de mudança. Maria acordou no dia seguinte com uma mistura de ansiedade e excitação. O sol filtrava seus raios pela janela, iluminando a poeira que dançava no ar. Havia um novo sentido de propósito em seu coração, e cada batida parecia ressoar com a chance de descobrir algo sobre sua família que até então fora guardado entre as quatro paredes da caixa. Após o café da manhã silencioso, cheio de olhares significativos entre mãe e filha, Maria sente sua mãe se aproximar. Pronta para começar? Perguntou sua mãe, com um sorriso, suas mãos segurando um dos envelopes amarelados que estavam na caixa. Maria assentiu, engolindo a bile da ansiedade. Eu não sei o que esperar, admitiu, olhando para o envelope como se ele quisesse falar. Vamos descobrir isso juntas, respondeu a mãe, segurando o envelope com delicadeza, como se fosse um fragmento sagrado de sua história. Assim que abriram o envelope, um perfume adocicado de papel envelhecido escapou. A mãe retirou uma carta, suas mãos tremendo levemente. A letra era familiar, mesmo que distante, e o começo da carta fez Maria prender a respiração. Minha querida, se você está lendo esta carta, significa que chegou o momento de entender quem somos realmente. Maria sentiu um arrepio. Olhou para sua mãe, que já tinha os olhos marejados, e logo percebeu que aquelas palavras poderiam abrir uma porta para um mundo desconhecido. A mãe começou a ler em voz alta, seu tom de voz tremendo com emoção. Se a vida me ensinou algo, é que o verdadeiro legado não está nas posses, mas nas conexões que fazemos com os outros. Cada frase a transportava para um universo onde seus avós eram mais do que apenas figuras difusas. Eles eram pessoas, com sonhos, frustrações e esperanças. A carta continuou detalhando sobre a fazenda, um lugar onde amor era cultivado junto com a terra. Há relatos de festas familiares, amigos partilhando a mesa e o aroma do café fresco invadindo o ar nas manhãs ensolaradas. Era um chamado às raízes. Mãe, é como se eles estivessem aqui, ao nosso lado, comentou Maria, a voz embargada. É verdade, querida. Eles sempre estarão presentes em nosso coração, e agora temos a oportunidade de honrar essa herança, respondeu a mãe com um sorriso melancólico. A leitura prosseguia e revelava também um mistério, uma passagem secreta na fazenda, um local que poucos conheciam. Maria ficou curiosa e perguntou, você acha que ainda existe? Se essa história é real, pode muito bem ser. Precisamos ir lá e descobrir, disse a mãe com determinação. Com o coração acelerado, Maria começou a fazer uma lista. Quais perguntas ela deveria fazer? O que havia se perdido ao longo dos anos? A caixa parecia ter se tornado um mapa do tesouro, abrindo as possibilidades de um futuro mágico. Assim que terminaram a leitura, a mãe comentou, podemos ir no próximo fim de semana. Pense em tudo o que você gostaria de saber lá. Tem tanta coisa, mãe, disse Maria, sentindo que a emoção transbordava. E se encontrarmos algo que mude tudo? Nesse momento, o telefone tocou, quebrando o clima intenso. Maria atendeu e ficou em silêncio. A voz do outro lado da linha parecia familiar, mas não era o momento certo para isso. Quando desligou, seu coração começou a acelerar de novo. Mãe, alguém quer falar sobre a fazenda. A expressão da mãe mudou, um misto de medo e curiosidade atravessou seu rosto. Quem era? Perguntou, com um brilho de alerta nos olhos. Maria não sabia o que aquela ligação significava, mas uma sensação inquietante invadiu seu peito. E, no fundo, uma nova pergunta surgia. E se, enquanto buscavam seus ancestrais, algo ou alguém estivesse disposto a intervir em seu destino? Maria sentiu sua respiração falhar ao olhar para sua mãe, que agora parecia prestes a desabrochar em uma tempestade de emoções. O breve silêncio entre elas se estendeu, um fio de expectativa que quase poderia ser tocado.
Eu preciso saber quem estava do outro lado da linha, insistiu a mãe, a voz levemente trêmula, como se aquela pergunta pudesse abrir uma porta que estavam prestes a fechar. Maria hesitou por um instante, tentando organizar suas ideias. O que ela havia ouvido não fazia sentido. A conexão com a fazenda, a herança, e agora isso. A história estava se desenrolando como um novelo de lã, e parecia que a cada puxão, mais nós apareciam. É um advogado, mãe, confirmou Maria, sentindo os olhos da mãe se ampliarem em expectativa. Ele disse que tinha informações sobre a fazenda e sobre nós. Silêncio pairou novamente, e a expressão da mãe se transformou em uma mistura de espanto e preocupação. Ela também pareceu notar que o que estavam prestes a descobrir poderia não ser apenas um reduto de amor familiar. O que exatamente ele disse? Urgência tingia as palavras da mãe. Agora. Ele só disse que precisamos conversar logo, que é algo muito importante. Maria franziu a testa. Mãe, o que isso significa? A mãe virou-se para a janela, como se a resposta estivesse escondida entre os raios de sol que entravam pela vidraça. Maria podia ver a luta interna dela, uma batalha entre o desejo de saber e o medo do que poderiam encontrar. Existem segredos dentro da nossa história que talvez nunca devêssemos conhecer, disse a mãe, sua voz baixinha. Às vezes, o que é oculto é protegido por um motivo. Maria sabia que se aquelas palavras fossem ditas em qualquer outro momento, no passado, elas teriam ressoado em seu coração, provocando medo e incerteza. Mas naquele instante, ao contrário, a ideia de manter tudo nas sombras a incomodava. Eu não quero mais viver na ignorância, mãe! Exclamou Maria, um nó se formando em sua garganta. Por que esconder algo que faz parte de nós? A mãe a encarou, uma conexão intensa passando entre elas, como uma corrente elétrica. O que você sente, querida, é importante, mas precisamos ser cautelosas, ela disse. Podemos acabar descobrindo algo que pode mudar nossas vidas para sempre. Foi como se um novo eco ressoasse dentro de Maria. Ela estava à beira de algo grande, e o chamado da fazenda a atraía com uma força irresistível. Não haveria mais volta. O que quer que estivesse escondido, era hora de desenterrar e confrontar. E se formos? Maria perguntou, quase sem saber se estava falando sobre a fazenda ou o advogado. Se eu não fizer perguntas, nunca saberei, a mãe hesitou, como se estivesse pesando o custo da decisão. No fundo, Maria sabia que algo dentro dela a movia. Era mais que curiosidade, era uma busca desesperada por identidade. Podemos ir amanhã, a mãe finalmente concordou, um suspiro saindo de seus lábios. Mas seu olhar dizia muito mais. Havia uma sombra de preocupação, uma corda do passado começando a apertar. No fundo, Maria sentia que a chamada do advogado e as promessas feitas por suas raízes estavam entrelaçadas. O que significaria essa nova revelação? Qual seria o impacto em sua vida com essa descoberta? E, principalmente, o que estaria por trás daquele convite sutil e misterioso que poderia mudar não só seu destino, mas a própria história da sua família? Assim, com o coração pulsando como nunca, Maria percebeu que estavam prestes a desbravar um labirinto. O passado e o presente dançariam uma dança complicada e, na escuridão à frente, havia segredos prontos para serem revelados. E quem poderia dizer qual seria o custo disso? Enquanto a noite caía, uma pergunta ecoava em sua mente. Que verdades estavam escondidas atrás das paredes da fazenda e do coração de sua mãe? A manhã chegou com o céu limpo, mas o coração de Maria parecia uma tempestade silenciosa. A sensação de estar à beira de uma revelação poderosa envolvia, dando-lhe esperanças e medos igualmente fortes. A fazenda, que sempre fora apenas um lugar distante em sua história familiar, agora pulsava como um coração, aguardando para compartilhar seus segredos. Ela e a mãe tomaram um café apressado, mal trocando palavras, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Maria sentia um nó na garganta, misturando ansiedade e excitação. Os poucos momentos que passaram juntas estavam carregados de uma tensão palpável, como se soubessem que as decisões que tomariam a partir daquele dia poderiam moldar suas vidas para sempre. Você está pronta? Perguntou a mãe, com um olhar que misturava preocupação e determinação. De alguma forma, ambas sabiam que ir ao encontro do advogado significava abrir uma porta que poderia nunca mais ser fechada. Sim, respondeu Maria, a palavra saindo como um sussurro, mas em seu peito, a certeza pulsava. Elas saíram de casa, o ar da manhã fresco trazendo consigo um novo começo. O caminho até a fazenda parecia mais longo do que nunca, cada estrada percorrida carregando lembranças de um passado que ainda não entendiam. Maria olhou para as árvores que passavam, cada uma carregando histórias e segredos que aguardavam ser desvendados. Quando finalmente avistaram a propriedade, um calafrio percorreu seu corpo.
As paredes desgastadas pareciam sussurrar coisas que somente o vento entendia. Ao entrarem, o advogado estava à espera, um homem de cabelos grisalhos e olhar sério. O ar pesava ao redor deles, como se o próprio espaço estivesse sussurrando sobre os assuntos não ditos. Maria e sua mãe trocaram um olhar que diziam tudo. Estavam juntas nessa jornada, independentemente do que encontrassem. Obrigado por virem, começou o advogado, e a voz dele tinha um tom grave que ecoou no silêncio da sala. O que vou compartilhar hoje pode mudar suas vidas. Eu gostaria de começar do começo. As palavras dele estavam carregadas de um peso que Maria não podia ignorar. Ele falava sobre a fazenda, uma herança inesperada que havia ficado para trás, enquanto ele detalhava informações sobre um avô desconhecido e uma fortuna que havia sido escondida ao longo dos anos. Maria mal conseguiu processar tudo. Mas por que isso estava escondido? Ela interrompeu, as emoções fervendo dentro dela. Porque ninguém falou sobre isso antes. O advogado hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Finalmente, disse com cautela, algumas verdades são difíceis de suportar. Às vezes, as escolhas que fazemos não são apenas para nós, mas para proteger aqueles que amamos. A mãe de Maria, com expressão pálida, baixou a cabeça. Era como se aquele comentário a atingisse diretamente. Maria, no entanto, estava inquieta. A ideia de que segredos poderiam ter sido mantidos para protegê-las a incomodava. O que, afinal, estavam dispostas a enfrentar? De repente, uma revelação fez o coração de Maria disparar. E quanto ao meu pai? Ele teve alguma ligação com tudo isso? O advogado a olhou com uma expressão que misturava compaixão e seriedade. Existe uma parte da história que ele conhecia, e que você talvez não esteja preparada para ouvir. Nesse momento, o clima na sala mudou. Uma onda de tensão se espalhou e o tempo pareceu parar. Maria sentiu algo dentro dela se agitar, uma necessidade urgente de saber, de entender, de quebrar as correntes invisíveis que prendiam um passado cheio de lacunas. O que mais havia a descobrir? As palavras do advogado a confrontavam com a realidade da sua identidade, e em seu coração, surgiu a pergunta que ecoaria na sua mente. A verdade é sempre libertadora, ou pode ser uma prisão? Ainda incerta sobre qual caminho seguir, Maria olhou para sua mãe, em um impulso, decidiu que era hora de clamar pelo que desejava saber. Elas enfrentariam tudo juntas, mas o que elas descobrirão nesta nova jornada? Maria sentiu um frio na barriga, como se o mundo estivesse prestes a desabar. As palavras do advogado reverberavam em sua mente, e, enquanto a sala se enchia de uma tensão quase palpável, ela decidiu que não poderia mais esperar. Por favor, eu preciso saber, insistiu, a voz trêmula, mas firme. O olhar dela se voltou para o advogado, numa súplica silenciosa. A mulher ao seu lado, sua mãe, parecia estar perdida em pensamentos. O que você está prestes a ouvir pode mudar tudo, começou o advogado novamente, desta vez com um tom de pesar. Ele pausou, permitindo que a gravidade do momento pairasse no ar. Seu pai deixou cartas. Ele sabia do seu avô e de tudo o que aconteceu naquela fazenda. Ele pediu que as cartas fossem entregues apenas quando você estivesse pronta. Maria prendeu a respiração. Mais um segredo, outra camada do passado se desdobrando diante dela. A ideia de cartas. O que estariam escondendo? E por que seu pai não havia falado sobre isso antes? Cada pergunta se agigantava dentro dela, fazendo seu coração acelerar. Cartas? Sua mãe finalmente quebrou o silêncio, com uma voz quase irreal. Onde estão essas cartas? O advogado inclinou-se para a frente, encarando-as com seriedade. Estou aqui para entregar a você, Maria, disse ele, retirando um envelope grosso de sua pasta. O papel parecia antigo, marcado pelo tempo, os selos eram de uma era que parecia distante. Eu a conheci quando você era apenas uma criança. Seu pai acreditou que os segredos do passado poderiam ser muito pesados. Mas agora, é hora de você saber. Com mãos trêmulas, Maria aceitou o envelope. O peso dele parecia maior do que imaginara. Um misto de ansiedade e expectativa envolvia, como se finalmente estivesse prestes a começar uma viagem rumo à verdade. Posso abrir agora? Questionou, o coração palpitando. O olhar dela buscava a aprovação da mãe, que, mesmo com expressão conturbada, acenou. Maria puxou o papel do envelope. O cheiro de tinta antiga e papel gasto envolveu. Começou a ler em voz baixa, mas suas palavras pareciam ecoar pelo espaço. A letra era cuidadosa, e conforme ela avançava, uma parte de sua história, tão distante, começou a se revelar. Querida Maria, as palavras começaram. O coração dela disparou novamente. Seu pai falou de um amor forte e de sacrifícios, de uma família marcada por escolhas que, ele acreditava, eram para protegê-la.
Ele mencionou a fortuna, citando valores que Maria nunca poderia imaginar, mas o que mais a tocou foi a dor da perda e a sensação de que, mesmo afastados, eles nunca deixaram de se amar. Conforme lia, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Era como se cada palavra conectasse mais profundamente com seu passado. Num momento de adrenalina e conexão, ela percebeu que tudo tinha um motivo, tudo fazia parte de um grande quebra-cabeça. Ao terminar a leitura, Maria ergueu os olhos para seu advogado, esperando respostas, a mente a 1000 por hora. E agora? Perguntou, a voz firme. Ela sabia que tinha que seguir em frente, mas se sentia pequena diante da grandiosidade da jornada que a aguardava. O advogado manteve o olhar fixo nela, sabendo que a revelação seria um divisor de águas. Agora, Maria, você deve decidir o que fazer com o que descobriu. A verdade pode abrir portas ou enterrá-las ainda mais. O silêncio pairou no ar, pesado e carregado. Após um instante que pareceu uma eternidade, Maria virou-se para sua mãe, que a observava com lágrimas nos olhos. Estaremos juntas, não é? A mãe perguntou, o desejo de apoiá-la evidente em sua voz trêmula. Maria sentiu, mas uma nova dúvida a atravessou. O que essa verdade significaria para o relacionamento delas? As descobertas poderiam não apenas libertá-las, mas também testá-las. Sentindo o peso da responsabilidade, uma nova pergunta surgiu. Estarei pronta para a verdade se ela for mais dolorosa do que eu imagino? Enquanto repassava cada palavra que havia lido, Maria percebeu que aquele era apenas o começo de uma jornada cheia de reviravoltas. A coragem dela estava prestes a ser testada como nunca antes. E assim, com um misto de medo e determinação, ela se preparou para o que viria a seguir. Uma última pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela iria para entender não apenas sua herança, mas também a si mesma? Olhando para o envelope vazio em suas mãos, Maria sentiu como se o mundo à sua volta estivesse se transformando em 1000 pedaços. As cartas estavam ali, carregadas de segredos, e a sensação de responsabilidade sobre elas se fazia cada vez mais pesada. O que se escondia entre aquelas páginas repletas de emoções? E o que mais ela ainda não sabia sobre sua própria história? Vamos, querida, sua mãe disse, forçando um sorriso. Precisamos sair daqui. Esse lugar está agitado, e eu acho que você precisa de um tempo para processar tudo isso. Enquanto caminhavam para fora do escritório do advogado, Maria observou a expressão da mãe. Um misto de preocupação e amor transparecia em seu olhar. Era reconfortante, mas também sobrecarregava Maria com a incerteza sobre como a descoberta iria afetar a dinâmica entre elas. As cartas não tratavam apenas do passado, mas também da verdade sobre o futuro igual ao que havia mudado para sempre. Ao saírem, o ar fora do prédio parecia mais fresco, mas a mente de Maria estava um turbilhão. As palavras do pai ecoavam, e uma curiosidade crescente tomava conta dela. O que mais ele havia dito? O que havia de tão importante naquele passado que foi mantido trancado? Conforme andavam, Maria subitamente parou e virou-se para sua mãe. Você sabia de alguma coisa? A pergunta saiu repentinamente, mas era carregada de emoção sobre a herança, sobre as cartas. A mãe hesitou, a expressão dela denunciava um mar de sentimentos. Eu não sabia, não exatamente. Sempre houve rumores sobre o passado do seu pai, coisas que a gente preferiu deixar para trás. Eu não queria que você fosse afetada por essas histórias. Mas eu preciso saber, Maria interrompeu, a voz firme agora. Precisamos saber. Era como se uma luz se acendesse dentro dela. O desejo pela verdade cresceu ainda mais forte, puxando-a como um imã. Enquanto se dirigiam para o carro, a mãe a observava, e Maria se perguntava se o peso da herança seria suficiente para unificá-las ou se o segredo se tornaria uma barreira entre elas. Naquela noite, confortavelmente sentadas no sofá de casa, a sala iluminada suavemente pela luz da luminária, Maria não conseguia parar de pensar nas cartas. O desejo de lê-las novamente era quase insuportável. Mas antes disso, era preciso abrir o coração. Mãe, você se lembra da história da fazenda? Perguntou, tentando abrir um espaço para a verdade. A mãe engoliu em seco. Lembro sim, seu avô tinha uma propriedade no interior. Era um lugar mágico para mim, mas com muitas histórias tristes. Maria estava pronta para ouvir. Era naquelas tristezas que todas as verdades começaram a se entrelaçar. Eu quero saber tudo. Se precisamos enfrentar os fantasmas, então que enfrentemos juntas. As lágrimas começaram a brotar nos olhos da mãe, e Maria se sentiu estranhamente forte, quase como se estivesse protegendo a própria mãe. Vou falar de tudo, mas você precisa estar preparada, a mãe disse, a voz trêmula. Maria respirou fundo. Era exatamente esse tipo de coragem que a fazenda e as cartas representavam.
Um novo começo, não só para ela, mas também para sua mãe. Enquanto as revelações estavam prestes a começar, uma nova urgência se apresentou. Maria percebeu que não estava apenas prestes a descobrir sua fortuna, mas também a verdade sobre sua própria existência. Lembranças da infância, das risadas, mas principalmente do amor que parecia ser parte do âmago daquilo tudo se misturavam na mente dela. E se a verdade for mais dolorosa do que a gente imagina? Maria sussurrou, um fio de dúvida balançando como uma folha ao vento. A mãe segurou forte a mão dela, uma resposta silenciosa e poderosa para tudo que viria pela frente. O que uma fortuna poderia revelar sobre os laços de amor e dor? E assim, a promessa de revelações intensas pairava no ar, como uma sombra que aguardava a luz. Elas estavam prestes a adentrar um caminho que mudaria suas vidas para sempre, onde a dor e a alegria dançariam juntas em uma nova realidade. Maria sentiu o coração acelerar. A presença da mãe ao seu lado era um consolo, mas ao mesmo tempo ela sabia que a conversa que se desenrolaria a partir dali poderia testar tudo o que conhecera sobre amor, dor e família. As palavras de sua mãe ressoavam como um eco distante, mas as cartas e a fazenda eram um presente que ameaçava revelar um passado sombrio. Então, vamos lá, a mãe começou, com a voz vacilante. Há muito tempo, essa fazenda foi o lar da nossa família. É um lugar repleto de memórias, mas também de segredos que, ela hesitou, a dificuldade em prosseguir tornava-se palpável. Mamãe, você pode confiar em mim. Eu preciso entender. Maria insistiu, a determinação na voz poderosa o suficiente para fazer a mãe respirar fundo. Seu avô, ele teve uma vida cheia de desafios. Ele era um homem bom, mas algumas escolhas acabaram trazendo consequências que nos afetaram muito. Quando você tinha apenas 8 anos, decidimos que seria melhor te afastar daquela história. Você estava tão pequena, e não queríamos que você carregasse o peso das decisões que não eram suas. A mãe falou, com os olhos marejados. Então, eu fui adotada por não ser mulher? Maria perguntou, balançando a cabeça em confusão. O que isso significava para sua identidade? Não exatamente. Você foi adotada porque achamos que criar você longe daquele ambiente seria mais seguro. Mas a verdade é que você é muito mais forte do que imaginamos. Olhando para você, percebo que não fizemos a coisa certa em esconder de você quem você realmente é. A mãe afirmou, um fio de arrependimento na voz. Maria sentiu um peso se acumulando em seu peito. A ideia de ter sido mantida à parte da própria história a incomodava. Era como se a vida dela fosse um quebra-cabeça, e ela só agora começava a perceber que algumas peças estavam faltando. E as cartas? O que elas dizem? Maria sussurrou, a voz quase um fio de esperança. Elas falam sobre a fazenda, mas também sobre nosso passado, e a fortuna escondida, que seu avô deixou quando decidiu se afastar de tudo. A mãe respondeu, a voz quase desaparecendo. Ele sabia que a vida poderia ser imprevisível e fez planos para que você tivesse um futuro. Um novo mundo parecia se abrir para Maria, misturado a sentimentos de raiva e excitação. A sensação de estar na borda de um abismo, prestes a dar um salto que poderia levá-la para um lugar que nunca imaginara. Mas onde está a fazenda? Maria perguntou, a necessidade de saber mais, de descobrir cada canto daquele lugar que poderia carregar as respostas que tanto buscava, se acendendo em seu interior. A mãe puxou o ar, como se estivesse prestes a revelar o segredo mais profundo de suas vidas. Ela está em um lugar que você vai achar difícil de acreditar. A mãe olhou nos olhos de Maria, fortalecendo sua confiança. Mas precisamos ir lá juntas, e você precisa estar pronta para os fantasmas que vamos encontrar. As palavras da mãe ficaram no ar, pesadas como uma nuvem prestes a estourar. Maria sentiu a adrenalina pulsando em suas veias, um misto de medo e emoção tomando conta dela. Um novo destino estava se formando diante delas. Maria sabia que cada passo que dariam em direção à fazenda traria respostas, mas também revelações que poderiam mudar tudo. E se a fortuna fosse apenas a superfície, escondendo verdades que moldariam não só a vida dela, mas o relacionamento com sua mãe. A mãe pegou a mão de Maria novamente, e juntas, elas se prepararam para enfrentar o que estava por vir. A jornada à fazenda prometia ser uma montanha-russa emocional, mais intensa do que qualquer um poderia imaginar. Quais segredos estavam guardados nas paredes daquele lugar? Elas estavam prestes a descobrir. Maria e sua mãe seguiram para a fazenda com um misto de temor e empolgação. O coração de Maria batia forte, quase como se quisesse pular do peito. O caminho até lá era ensolarado, mas sombras pairavam sobre elas, sombras de segredos e verdades que poderiam transformar toda a sua realidade. Ao chegarem à fazenda, um frio percorreu a espinha de Maria. As paredes desgastadas pareciam guardar suas histórias, os ecos de risadas e lágrimas ressoando em cada sala abandonada.
Maria sentiu que aquela propriedade era um organismo vivo, pulsando com memórias esquecidas. Ela olhou para sua mãe, buscando um sinal de coragem, e encontrou a conexão que precisava. Dentro. A luz filtrava-se pelas janelas empoeiradas, criando uma atmosfera mágica, mas carregada de ansiedade. Mãe, precisamos encontrar a passagem secreta mencionada nas cartas, disse Maria, sentindo a determinação crescer dentro dela. Ela sabia que precisava descobrir o que era verdade e o que faria parte de sua nova história. A mãe assentiu, com um olhar de compreensão profunda. Juntas, começaram a explorar a casa. Cada quarto parecia contar uma história, desde os móveis cobertos de poeira até as fotos emolduradas que adornavam as paredes. Cada passo que davam pelas salas ecoava como um pedido para que revelassem o que escondiam. Finalmente, descobriram uma porta trancada. A mãe pousou a mão na maçaneta, hesitando. Você está pronta para o que vem a seguir? Perguntou, a voz tremendo. Maria respirou fundo e segurou a mão da mãe. Estamos juntas. Vamos descobrir. A porta rangeu quando a mãe a abriu, revelando um corredor estreito e um pouco escuro. Maria sentiu um arrepio passar pelo corpo. A passagem parecia um caminho entre o passado e o futuro, onde as verdades escondidas estariam à espera. E assim, elas avançaram, passo a passo, até um espaço que parecia ser o coração da casa, um porão. Com um flash de coragem, Maria acendeu a lanterna que trouxe. Enquanto a luz iluminava o espaço, viu que as paredes estavam cobertas de mais cartas, caixas antigas e objetos que pertenciam aos seus avós. Seu coração acelerou. Era ali que os segredos estavam guardados. Elas começaram a revirar as caixas, cada descoberta trazendo uma nova camada de sua história. Uma carta em particular saltou aos olhos de Maria. A caligrafia era inconfundível. O pai dela. Ela segurou com cuidado, sentindo o peso de tudo que estava por vir. Leu em voz alta, cada palavra ecoando como um mantra. Maria, se você estiver lendo isso, sabe que um dia precisará entender cada parte de quem somos. Essa fazenda não é apenas um lugar, é um legado. O que eu fiz para proteger você. Mas o amor deve sempre prevalecer. As lágrimas brotaram nos olhos de Maria. Aquela carta não apenas falava de uma fortuna escondida, mas de amor, de sacrifícios feitos em seu nome. Ela virou-se para a mãe, que a observava emocionada, os olhos cheios de lágrimas. Isso é apenas o começo, disse a mãe, com força na voz. O amor da sua família é maior do que qualquer fortuna. E essa fazenda é a prova disso. Maria sentiu um calor dentro de si. Ela percebeu que não era a riqueza que importava, mas a conexão familiar e o amor que sempre estiveram presentes. Juntas, elas olhariam para o futuro, respeitando o passado, mas não se prendendo a ele. À medida que continuavam a explorar, a verdade se desenrolava como um manto, revelando não apenas a história da fazenda, mas também como elas poderiam moldar a sua própria história. Descobriram que a fortuna não era apenas material, mas um tesouro de ensinamentos e memórias que transcenderiam gerações. No final do dia, enquanto a luz do sol se pôs atrás das árvores, Maria e sua mãe saíram da fazenda com o coração leve. Elas tinham encontrado a verdadeira herança, um laço inquebrável e a certeza de que a riqueza mais valiosa era a conexão que formavam. O amor ganharia sempre. Antes de partir, Maria olhou para a fazenda uma última vez. Em seu coração, sabia que aquela jornada era apenas o início de uma nova vida, uma vida construída em amor, respeito e a verdadeira aceitação de quem elas eram. Assim, com a certeza de um futuro promissor, Maria sorriu para sua mãe. Elas estavam prontas para enfrentar o que viesse pela frente, juntas, fortalecidas pelo amor que sempre habitaria em seus corações. Então, a vida delas começou a se reescrever, e a história da fazenda finalmente brilhou sob a luz do amor e da reconexão. E você, que história incrível poderíamos construir juntos? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, isso ajuda muito a alcançar mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos saber sua visão. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e se unir à nossa jornada.